Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Luiz Alexandre, sou professor de História, sou historiador. E hoje eu quero falar aqui com vocês sobre o nascimento das civilizações. E para isso eu estou trazendo aqui o Civilization 6. Para quem não conhece, um jogo de estratégia onde você vai gerindo um povo, vai evoluindo através de eras, avançando tecnologicamente, dominando territórios, enfim. É um simulador, né, de uma civilização avançando através do tempo. E aí eu quero aproveitar e pegar a temática do jogo e falar sobre como é que surgiu essas civilizações. Aqui, só apresentar para vocês aqui onde eu tô. Eu estou jogando, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, bem ali, ó. Eu estou jogando com os Sumérios, tá? Eu estou jogando ali com um dos povos da Mesopotâmia, e na medida em que eu vou falando aqui, vocês vão entender por quê. O líder dessa civilização aqui é Gilgamesh. Também lá pra frente eu vou falar um pouco sobre ele. Vamos voltar lá. E olha só, nós começamos aqui, ó. Nós começamos praticamente nômades, né? Se a gente for parar para ver, a humanidade, na medida em que ela surgiu, eles eram nômades, migravam de uma região para outra, em busca de recursos, de caça e assim por diante. Porém, isso começou a mudar no chamado período Neolítico. Período localizado ali entre os anos de 10.000 a.C. a 6.000 a.C. O que aconteceu de tão especial nesse período neolítico? Foi nesse período em que você teve a criação da agricultura. E a agricultura é a chave para entender o surgimento das civilizações. Até porque foi isso que startou todo esse processo de transformações do comportamento do ser humano. Então, olha só, então nós estamos aqui, nós somos nômades. Repare que aqui o meu primeiro passo seria fundar a minha base, a minha primeira cidade. E o mapa me dá aqui algumas opções. Repara que as áreas mais verdes aí são as melhores, são aquelas que me oferecem mais recursos. E reparem, olha só, que elas estão próximos às fontes de água. Ó, rios. Porque quando a gente fala sobre o surgimento das primeiras civilizações, nós vamos ver que elas surgiram nas margens de rios. Além do mais, né, a água é essencial para o desenvolvimento da agricultura. Porque foi com a agricultura que nós tivemos o processo de sedentarização. Então eu vou construir a minha cidade. Deixa eu ver onde posso construir a minha cidade. É isso, marcar aqui de novo. É com eles agora? Deixa eu ver. Não, nós temos aqui os guerreiros. Daqui a pouco eu falo sobre eles. Aqui, deixa eu passar o turno. E aqui eu vou pegar os meus colonos. Nós vamos fundar aí a nossa primeira cidade. Tá? A conselheira me dando dica. Eu vou aqui. Acho que aqui é bom, a área é bastante fértil. E eu posso expandir dali para outras regiões. Então vamos lá, vamos fundar nossa primeira cidade. Deixa eu só movimentar eles para cá. E olha só, o nome da primeira cidade aqui é a cidade de Uruk. E isso aqui já faz parte da história que eu quero contar para vocês. Porque é o seguinte, as cidades, todo esse processo aqui de fixação no território só foi possível com a agricultura. Por quê? Porque com a agricultura, esses grupos tiveram que se fixar por um longo período no território. E com o passar do tempo, foram se tornando fixos. Por isso que a agricultura ela é responsável pelo processo de sedentarização. Quando os grupos humanos vão deixando o nomadismo e adotando o sedentarismo. Essa passagem do nomadismo para o sedentarismo e a invenção da agricultura é chamada de Revolução Neolítica. Porque, né, surgiu ali no período Neolítico. Então, olha só. Na medida em que eles foram, então, produzindo seus alimentos, foram trabalhando a terra, foram plantando, também foram realizando outras atividades. Além da agricultura, surgia também a pecuária, a criação dos animais. Além do mais, para que caçar, né? Se você podia ali também
criar os animais não só para a obtenção da carne, mas também para a realização de determinadas tarefas. Tá bom? Então isso o jogo também ele traz aqui, eu acho isso muito interessante. Então nós já fundamos aqui nossa primeira cidade. Aqui nós já podemos ver, por exemplo, atividades. Aqui nós podemos marcar como se fossem trabalhadores explorando os mapas aqui, os pedaços do mapa, que vão me oferecer alimentos, vão me oferecer recursos. Aqui eu posso marcar, por exemplo, a minha prioridade. Bom, ouro, alimento, né? Porque isso aqui é importante. Porque com os alimentos, isso foi o que de fato aconteceu, quanto maior a oferta de alimento, a população ela foi aumentando. E na medida que essa população aumentava, né, a sociedade crescia, foram também surgindo novas especialidades de trabalho. Em que sentido nós podemos falar sobre isso? Porque é o seguinte, a agricultura ela possibilitou uma certa liberdade de tempo para esses primeiros grupos humanos. Ainda mais porque você tinha que ter o tempo da natureza. Você plantava, esperava e depois colhia. Aqui nós vamos fazer aqui as nossas edificações que nós podemos fazer aqui. Vamos fazer um batedor, porque é o seguinte, o batedor ele faz com que eu percorra o mapa. Ele vai conhecer o mapa, vai explorar e pode então me revelar recursos ou até maravilhas. Isso é importante para mim, para eu ir também evoluindo mais para frente. Então vamos ter, começou a produção dele aqui. Muito bem? E agora nós vamos aonde? A nossa árvore de tecnologia. Olha só aqui, nossas primeiras árvores de tecnologia. Ele me possibilita a cerâmica. E a cerâmica está dentro disso que eu estava comentando aí, dessas novas, vamos dizer assim, dessas novas atividades que iam surgindo. Dando mais porque você estava produzindo alimentos e esses alimentos estavam ali atendendo às necessidades do grupo. Muitas vezes se produzia a mais. E aí estragava aquele alimento que sobrava. No começo sim, mas depois foram sendo criados recipientes, vasos, silos que foram armazenando esses alimentos. Então a cerâmica ela vai se desenvolvendo de acordo com a necessidade desses grupos humanos. Logo depois, olha só, aqui nós temos a domesticação dos animais, a agricultura que eu havia comentado. Né? A agricultura ela nada mais é do que a domesticação dos animais selvagens para determinados fins, seja para alimentação ou para o trabalho. E aqui ele coloca a mineração, a exploração dos metais. Por quê? Porque é também um dos momentos chaves da chamada pré-história. E aí, pré-história, a gente poderia até questionar esse conceito, mas isso a gente deixa para uma outra oportunidade. Mas é aí que nós também temos a chamada Era dos Metais. Por quê? Na chamada Era dos Metais, você tem o desenvolvimento da mineração. Tá? A Era dos Metais ela começa a partir de 6000 a.C. Mais precisamente no Oriente Médio, onde você teve a invenção da fundição. Ou seja, você ali pegar o metal, derreter e moldar de acordo com a sua necessidade. Então nós vamos escolher aqui, vamos começar pela domesticação de animais. Vamos lá. Pronto. Para a gente ir evoluindo aqui com a nossa primeira civilização. Que esse preparo dos metais também foi muito importante. Porque com esses metais, os grupos humanos eles puderam então produzir determinadas ferramentas de acordo com a sua necessidade. Essa idade dos metais, ela é dividida em várias fases, mas assim, de acordo com a utilização desses materiais. Nós podemos destacar aí o cobre, o ouro, a criação do bronze, a manipulação do ferro e assim por diante. Esses metais eram utilizados de diferentes maneiras. Ou para ferramentas agrícolas, né? Como por exemplo também para enfeites, adornos, e também a produção de armas de caça e também armas de defesa. Porque com o passar do tempo, esses territórios começaram a ser disputados entre diferentes grupos humanos. E era preciso defender os territórios. Então, na medida em que a metalurgia avançava e a manipulação desses metais
gerava armas mais resistentes, nós tínhamos ali o início da chamada Era das Guerras, tá? Onde as armas se tornaram mais resistentes e eram utilizadas na proteção dos territórios ou no avanço de outros territórios. Por isso que nós temos aqui os guerreiros, olha só. Vamos botar aqui o guerreiro para avançar, para percorrer mais o território. Enquanto o meu batedor está sendo pronto. Então é interessante como o jogo ele já vai nesses primeiros elementos colocando aí um pouco dessa história, desse surgimento das civilizações. Vamos avançar um pouco mais aqui. Porque o mapa é grande aqui, ó. Está só no comecinho do jogo. E aí nós vamos avançando, o mapa aí se revelando pra gente, né? Olha só que uma área. Olha bem aqui, ó. Aqui já tem aqui no jogo nós temos aqui vários povos bárbaros. Bárbaros, vamos falar aqui com... Vamos colocar umas aspas nesses bárbaros. Porque muitas vezes esses povos bárbaros eram assim classificados por outros povos que se achavam superiores, né? Então o termo bárbaro ele traz consigo uma carga de preconceito muito grande. Então quando os gregos e os romanos chamavam outros povos de bárbaros é porque eles então faziam um julgamento em se achavam melhores e os outros enfim inferiores, selvagens e coisas do tipo. O que nós sabemos hoje é errado do ponto de vista do estudo das culturas, tá? E isso também eu vou falar um pouco mais lá pra frente também. Tá, vamos continuar aqui. Vamos avançar um pouco mais. Porque eu quero ver se eu consigo produzir o meu batedor para ele começar a... Olha, porque o batedor do cara aqui já está percorrendo o mapa. Eu estou fazendo isso com os meus soldados aqui, com meus guerreiros, né? Eu vou voltar aqui também na cidade. E acho que eu vou botar aqui para produzir. Espera aí, gente. Aqui, ó. Eu vou pedir para fazer aqui um construtor, né? Botar aqui um construtor. Ele vai fazer aqui algumas edificações que são importantes para mim nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Olha ali, os bárbaros se aproximam. Avistamos bárbaros se aproximando da nossa cidade de Uruk. Daqui a pouco eu falo mais sobre Uruk. Está aqui também no nosso roteiro. Sobre a origem das civilizações. Queria aproveitar para falar o que significa, né, o termo civilização. Já que eu estava falando ainda há pouco do conceito de bárbaro. E como esse conceito também ele é... Na medida que eu vou expandindo pelo território, né, eu vou descobrindo outros povos, outras cidades. Eu posso manter contato entre elas, contatos diplomáticos. Tá bom. Ó, as cidades-estados são entidades políticas menores. Elas não podem vencer o jogo, não estão competindo com você. Mas elas podem ajudar você ou impedir seu progresso até a vitória. Você pode se tornar amigo das cidades antes. Pode ignorá-las, se concentrar em adversários maiores e mais importantes. Ou você pode conquistá-las e tomar seus bens. Você quem decide. Então aí, quem vai decidir isso é quem está jogando, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui porque é o seguinte. Eu tô de olho aqui, ó. Tem guerreiros bárbaros chegando aqui. Vou até pegar aqui meus soldados de volta, meus guerreiros, e trazê-los para cá. Né, já que eu estava comentando aí a respeito do termo civilização. É um conceito também que eu achei interessante, estava fazendo algumas leituras e vejo que hoje é um conceito que também ele passa por um questionamento. Né, mas o que é civilização? O que é um povo civilizado? Tá? Civilização muitas vezes a gente utiliza para falar de um povo que é mais avançado do que o outro, né? Geralmente o termo civilização era utilizado para isso, para classificar sociedades avançadas. Só que durante esse tempo essa classificação sempre colocou uma visão de sociedades melhores do que outras, superiores às outras.
E isso recorre ao erro do etnocentrismo, que nada mais é você avaliar a cultura do outro a partir da sua. E muitas vezes um julgamento preconceituoso, um julgamento em que procurava inferiorizar o outro. Para ter um exemplo do que eu estou falando, é só ver a relação dos europeus com as populações nativas da América lá na época das conquistas, das grandes navegações. Os portugueses avaliaram a cultura, portugueses, ingleses, franceses, avaliaram a cultura dos povos nativos da América como inferiores e como uma forma de justificar a dominação e a violência submetidas a eles. Então o termo civilização hoje ele procura trazer uma nova forma de se pensar a respeito disso, tá? Deixa eu só decidir aqui o que eu vou fazer aqui. Vou vir para cá, tá bom? Hoje o conceito de civilização, para começar, civilização vem de um termo latim civitas. Civitas, que significa aquele que vive em uma cidade ou em uma comunidade associada. Então, ou seja, povos que desenvolveram cidades desenvolveram civilizações. Então não é à toa que aqui no jogo Civilization, uma das suas primeiras ações é fundar uma cidade, como é que eu fundei ali, a cidade de Uruk. E aí eu começo a minha civilização. Eu já começo aqui com o perigo de uma invasão, como eu falei para vocês, né? O pessoal está disputando aqui melhor. Olha lá, lá foram eles ali, ó, invadiram meu território. Eu vou ter que ir para lá. Eu não sei se eu tenho força para isso, mas vamos. É só pegar aqui, jogar ali. E ele está dizendo que eu vou ter uma grande derrota. Ok, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou ter... Posso fazer prioridade. Mas se bem que agora... Eu tenho um lançador 5, batedor 2. Vamos botar aqui o... Mas o seguinte... Eu vou colocar... Eu não estou colocando na fila. Eu posso colocar várias coisas para irem progredindo na fila. Então eu tenho ali o lançador. Vou colocar aqui o batedor. E o construtor logo em seguida. Tá, vamos ver como é que vai ficar isso. Enquanto isso eu vou tentar aqui proteger a minha cidade. A gente vai prosperando, vai chamando a atenção de outros. Eles vão querendo invadir aqui. Muito bem, então tá aí, civilização está relacionado a essa vida nas cidades, ao surgimento das cidades. E isso explica também por que eu escolhi os sumérios para a nossa viagem aqui. Olha aí a população crescendo, né? É consequência, é quase com um efeito dominó. Então a agricultura, a produção de alimentos, uma crescente na produção de alimentos, a população foi crescendo e foram surgindo as primeiras aglomerações. E dessas primeiras aglomerações surgiram as primeiras cidades. E surgiram aonde? Bem, surgiram, vamos situar aqui o tempo. Surgiram ali no período neolítico e também na chamada Idade dos Metais. Em regiões da Ásia, como por exemplo na Índia e na China, e também no Oriente Médio. É importante também chamar a atenção que as civilizações vão surgir numa faixa conhecida como crescente fértil. Esse crescente fértil é uma área fértil que vai ali do Nilo, na África, passando pelo Oriente Médio, banhado pelo Mar Mediterrâneo, e até a Mesopotâmia. Uma região bastante marcada pela presença de recursos hídricos, a água. Como eu já tinha comentado aqui no mapa, né? Tem um mar aqui pra frente, provavelmente parece que isso aqui é um mar, e tem rios. Foi a aproximação desses recursos de água que vão surgir as primeiras civilizações, pelo aquele efeito dominó que eu havia comentado. Vamos pra cá, quem é que vai agora? Deixa eu só passar aqui pro próximo turno. Então passaram pelo meu território. Aqui, ó. Aqui uma outra civilização, ó, Cabu. Mas a nossa está por aqui ainda.
E aqui vocês estão percebendo que eu estou tendo um cuidado em proteger o território. Com o passar do tempo, na medida em que a população foi aumentando, foram surgindo também as profissões. Porque nessas grandes sociedades, alguns grupos foram se diferenciando pelas atividades que realizavam. Então você vai ter, na medida em que a sociedade vai crescendo e as atividades vão se especializando, você vai tendo a formação das divisões sociais. Então você vai ter aqueles que vão lidar com a agricultura, os camponeses, aqueles que vão lidar com a pecuária, né, são os pastores, e assim por diante. Então, tecelões, ferreiros, que mais? Metalúrgicos e assim por diante. Né? O ferreiro já está ali na metalurgia, ok. E nós tínhamos também os grupos armados, tá? Os guerreiros, aqueles que se destacavam na caça e também na defesa do território. Então esses guerreiros foram ganhando prestígio dentro das sociedades. E sempre tinha aquela figura que se destacava. Um guerreiro mais forte, mais corajoso. Esse cara, com o tempo, ele foi se tornando um líder. E esse líder, também com o passar do tempo, foi sendo escolhido como aquele que comandava aquele grupo ou aquela sociedade. Nós estamos falando do surgimento do Estado. O Estado também vai surgindo nesse período, na medida em que a sociedade foi crescendo, a sociedade foi se dividindo, alguns grupos foram se especializando e outros foram ganhando mais notoriedade, mais poder sobre os outros. O governante é um exemplo disso. Se tornou uma autoridade na medida em que era mais valorizado dentro daquele grupo, recebia presentes, recebia pagamentos, e ele então, com o tempo, foi ganhando essa autoridade de governar os outros. E essa autoridade que com o tempo também foi ganhando justificativas, como por exemplo a justificativa religiosa. Quem determinava quem estava no poder? Quem determinou que aquela pessoa tinha o poder sobre os outros? Uma da forma de justificar isso era a religião. Olha aí, nós desbloqueamos a domesticação dos animais. Nós já podemos aqui agora, lá naquele processo de evolução tecnológica, né, das sociedades, destravamos aqui a domesticação, a pecuária, tá? É sempre uma frasezinha ali, né? Se não há cachorros no céu, quero ir para o lugar onde eles estiverem quando eu morrer. Will Rogers. A valorização dos animais, né? Para as suas finalidades, seja como fonte de alimentos, ou então como proteção, ou então no uso com a sua força de trabalho. Vamos agora aqui para a nossa árvore tecnológica. É o seguinte, nós temos a cerâmica, nós temos a mineração, já aparece aqui também, olha só, navegação. A gente está no rio, né? Próximo dos rios, próximo ao mar. Então a navegação também foi muito importante, na medida em que a navegação foi utilizada para transporte, a navegação também, os barcos da pesca e assim por diante. A astrologia, eu vou falar disso um pouco mais lá para o final. E aqui a arqueria, nada mais é do que a especialização da força militar. Mas eu tenho que fechar isso aqui antes. Eu vou aqui para mineração, para a gente explorar melhor os recursos do mapa, né? Porque nós temos bastante recursos aqui, tá bom? Então tá aqui, o pessoal tá crescendo aí. E na medida em que essa sociedade crescia, em que esse governante ia se destacando, foram surgindo leis, normas que garantiam então o controle de uma grande massa de habitantes dessas aglomerações, que deram origem às primeiras cidades. Vamos lá, deixa eu passar aqui o turno, para ver o que vem mais para frente. E aqui eu já digo, né? Eu escolhi aqui vir com os sumérios. Os sumérios fazem parte dos povos da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, como eu já disse para vocês, estava localizado no chamado Crescente Fértil, o berço das civilizações. Mesopotâmia é uma palavra em grego que significa terra entre rios. Eu não sei se aqui seria uma geografia. A geografia aqui de Civilization tem mapas que procuram representar a geografia real e outros não.
Mas voltando para a Mesopotâmia, né, era a região entre rios, os rios Tigre e Eufrates, então que possibilitaram com que aquela região se tornasse fértil ali no Oriente Médio. E os sumérios foram desses povos que surgiram naquela região. Deixa eu passar um pouco mais aqui. Especificamente em 3500 a.C. Na Mesopotâmia você teve o surgimento de vários povos, não só os sumérios, como os babilônios, os assírios e os caldeus. Vamos ver o que surgiu aqui. Nós temos os lançadores, olha só. Mais uma proteção aqui para o território que eu estava sentindo um tanto quanto desprotegido. Já que os bárbaros estavam ali, ó, só pelo limite aqui do meu território. São os sumérios, gente, são os sumérios que criaram as primeiras cidades da história. Então, por isso que eu escolhi eles aqui para essa partida. As primeiras cidades, segundo os estudos, foram as cidades de Ur, Eridu, Uruk, que é o nome aqui da nossa primeira cidade, ó, Uruk, tá? Eridu ou Uruk, né? Vem essa denominação aí dessa primeira cidade. Nippur e assim por diante. É na Mesopotâmia também que foi erguida a cidade da Babilônia. Babilônia também é uma cidade que é bastante conhecida. Até hoje, vários locais no mundo, inclusive no Brasil, fazem referência a essa antiga cidade, tá? A Babilônia ela foi fundada em 2000 a.C. pelos Amoritas, um dos povos também dessa região. Ok. Olha só aqui. Vamos expandir para cá também. Então, olha só. Então, é interessante ver como essas características do surgimento das primeiras civilizações está aqui representado em Civilization. Vou avançar um pouco mais aqui. Porque eu quero... Meu objetivo aqui era, além, claro, de falar sobre o surgimento dessas civilizações, explorar um pouco mais o mapa. Ó. Tá aqui, eu consegui fazer o meu batedor. Meu batedor, eu posso colocá-lo, deixa eu ver se é esse modo aqui. Autonomizar a exploração. Então ele vai ficar andando por aí pelo mapa. Vai percorrer o mapa e vai explorar recursos, pode entrar em contato com outras civilizações que já estão se expandindo também por aí. Eu estou aqui numa região bastante fértil, ó. Muito em virtude, claro, da grande presença de rios aqui. Na Mesopotâmia, como eu disse, você teve o desenvolvimento de vários povos. E esses povos produziram conhecimentos, produziram arquiteturas grandiosas, como por exemplo, na Mesopotâmia você tinha os zigurates, grandes palácios, em formato piramidal também. Não era uma pirâmide, mas era uma grande construção, que além de ser um templo religioso, também era espaço de armazenamento dos mantimentos, dos recursos, e morada dos sacerdotes. Vamos avançar um pouco mais aqui. Porque uma coisa que eu acho interessante estudar os povos da antiguidade é que a gente descobre que esses povos, se a gente parar para ver, eles não estão tão distantes da gente. Ó, aqui eu já posso, aqui o código de leis. É interessante porque é o seguinte, o primeiro código de leis conhecidos da história, que é o chamado Código de Hammurabi, ele surgiu também na Mesopotâmia, tá? Ele foi um rei da Babilônia, se não me engano, e criou esse primeiro código de leis que procurava atender necessidades do cotidiano, crimes que eram cometidos e coisas do tipo. Tá? E aí vamos ver aqui, ó, a gente pode escolher as nossas políticas também. Disciplina, que vai me dar mais 5 de força de combate, lutando contra os bárbaros, eu vou escolher ela, não mais porque nós estamos enfrentando os bárbaros. Planejamento urbano, que me dá mais 1 de recurso, né, mais 1 de produção em todas as cidades. E eu tenho o Deus Rei, mais 1 de fé e mais 1 de ouro por capital. E aqui é quando eu vou desenvolver a religião. E agora é interessante a questão aqui do Deus Rei, até porque na antiguidade
muito das lideranças dos reis, dos imperadores, do faraó, por exemplo, eles estavam associados a uma esfera religiosa. É a teocracia, né? A união da religião e a política, onde o líder, ele não era só um líder político, mas também era um líder religioso. Muitas vezes ele não era só um rei, mas também era visto como um deus. Tá aí, nossa agenda política, nesse sentido aí. Vamos expandir ali a nossa árvore cívica, código de leis, artesanato e comércio exterior. Vamos aqui para o artesanato. Vamos lá. Então olha, interessante, tudo isso aqui nós vamos evoluindo com o passar das eras. Civilization ele te leva desde o surgimento das civilizações até a era espacial. A gente não vai conseguir fazer tudo isso hoje, né? A minha intenção hoje é só falar do início das civilizações. Vamos passar um pouquinho mais aqui. Mas é interessante ver, né, como o jogo ele vai trabalhando isso. E não só essas questões relacionadas às características das primeiras civilizações, mas também o aspecto cultural delas. E era aquilo que eu estava querendo comentar. Esses povos, quando nós estudamos, parece uma coisa tão distante, né? Mas se você for parar para ver, não está tão distante assim. Porque eles há milhares de anos produziram conhecimento, cultura, que ainda hoje nós conseguimos identificar na nossa sociedade. Quando nós falamos, por exemplo, eu vou atacar aqui esse cara para mostrar aqui o conflito, ó. Ele é um batedor. Vamos deixar aqui. Quando a gente olha para a Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia, eles desenvolveram, inventaram tantas coisas que hoje é tão comum para a gente. Quer ver um exemplo? Segundo os arqueólogos, foi na Mesopotâmia que foi inventada a roda. Imagina um mundo sem a roda. É complicado. É onde também foi inventada a escrita. A primeira escrita, a escrita cuneiforme, que foi desenvolvida pelos sumérios. E hoje nós utilizamos a escrita. Na Mesopotâmia também foi desenvolvido os cálculos matemáticos. Foi na Mesopotâmia que foi desenvolvido o sistema sexagesimal. Não sei se falei corretamente, mas é o sistema de contagem baseado no número 60. Repara que esse é um sistema que é utilizado no sistema de graus, né? Sem falar também na contagem das horas. Repara que, né, uma hora tem 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Então, essa contagem baseada no 60 foi desenvolvida na Mesopotâmia. A astronomia, a observação dos astros, a astrologia, não é uma ciência, mas a astrologia, que buscava compreender ou tentar relacionar a energia dos astros com o destino das pessoas, também era algo muito sério para esses povos da antiguidade. Então repara que eles desenvolveram conhecimento, tecnologia, ciência e formas de lidar com a realidade que hoje está tão próximo da gente. Então os povos da antiguidade não estão tão distantes de nós. Então falar sobre a origem das civilizações é falar também sobre a nossa origem. Origem enquanto humanidade e também origem cultural. Aqui, ó, destravamos a mineração, vamos poder explorar recursos minerais. Eu vou continuar aqui atacando. Fui derrotado. Pra ver, né? E vamos... Quem nós temos aqui? Ó, nós temos aqui construtores que vão nos ajudar aqui a construir fazendas, espaços de exploração de minério, madeira e assim por diante. Mas ele pede aqui para evoluir a nossa tecnologia e nós vamos continuar evoluindo. Vamos para a cerâmica. Vamos lá, vamos evoluir aqui a cerâmica. No começo do vídeo eu falei sobre a escolha do povo. Se eu botar colonos, vou botar aqui colonos. Para fazer mais cidades. A gente expandir mais o nosso território. E eu falei, deixa eu até mostrar aqui mais uma vez.
que eu escolhi os Sumérios. E os Sumérios são liderados aqui no jogo pelo Gilgamesh. Quem foi Gilgamesh, gente? Gilgamesh foi o antigo rei da cidade de Uruk. Tá? Essa é a primeira cidade que nós estamos vendo aí no mapa. Ele é uma figura que se encontra naquela que é considerada a obra literária mais antiga da história, que é a Epopeia de Gilgamesh, escrita pelos Sumérios. Uma narrativa fantástica que fala do rei Gilgamesh em busca da imortalidade. O interessante é que nessa narrativa você tem ali a menção de um grande dilúvio que se abateu sobre a terra e da construção de uma arca para proteger então os seres vivos desse dilúvio. Agora é muito interessante que essa narrativa do dilúvio da arca é o que a gente vai ver também com os hebreus, que também surgiram na Mesopotâmia. Que os hebreus, né, lá, que tem ali no Antigo Testamento, a narrativa de Noé, a arca de Noé, né, e o grande dilúvio. Então os estudiosos apontam que é na Epopeia de Gilgamesh que você tem a origem da narrativa do dilúvio e da arca de Noé, mostrando essa conexão cultural entre os povos da região. Então tá aqui, ó, Gilgamesh. Então ele é o líder dessa nossa civilização aqui em Civilization 6. Deixa eu avançar mais um pouco aqui, olha, quem não conhecia aqui o jogo, né, quem gosta desses jogos de estratégia que você vai gerindo recursos, vai administrando os seus avanços. Aqui os bárbaros invadiram mais uma vez o meu território. Eu vou descer pra cá. Eu vou pra cá também. Cadê? E vamos ver o que nós podemos fazer aqui com esses construtores. Eles podem aqui, por favor, colocar lá pra cima. Não, colocar pra cá. Vamos ver se depois eu consigo fazer as primeiras fazendas pra cá. Deixa eu avançar um pouco mais o território, o turno. Olha aquilo que eu tava falando. Ó, como é aquilo que eu estava comentando com vocês. Então é importante no começo do jogo você fazer o batedor e botar ele para explorar o mapa. O meu batedor encontrou uma maravilha, o Pantanal. Aqui em Civilization, o Pantanal é uma das maravilhas naturais. O que pra gente também é uma maravilha e tem que ser cuidado e preservado. Então, o Pantanal é a planície aluvial intertropical mais complexa do planeta e talvez constitua a área mais desconhecida do mundo, Aziz Abi Saber. Então tá aí, ó, um recurso para a gente explorar. A descoberta de uma maravilha da natureza inspirou seu povo com a majestosidade do universo. Aí eu avancei aqui, ó. Seu conhecimento de astrologia avançou consideravelmente. É por isso que tem que explorar. E a gente vai explorando. Vamos continuar explorando aqui. Tá bom? Bem, gente, eu espero que com isso eu possa ter ajudado vocês a conhecerem um pouco mais do surgimento das civilizações, sobre essas primeiras civilizações e como tudo isso está relacionado com a invenção da agricultura. Tá? Espero que você tenha gostado e vamos ver se na próxima a gente retorna aqui com mais uma jogatina de Civilization 6. A todos, muito obrigado por estarem aqui até o final e até mais. Tchau!